Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue replicar a tela do Tinder lá dentro do Figma. Então a gente vai transformar uma tela tipo essa daqui, com um super like, nessa aqui dentro do Figma. Bom pessoal, para a gente replicar a tela do Tinder aqui dentro do Figma não é tão difícil assim não. Eu já tenho aqui um exemplo que eu fiz. E tenho aqui o que eu copiei do site, né? Então, para a gente fazer, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um frame. Então, aqui na minha lateral direita, que são os modelos de frame, eu vou selecionar iPhone 13 e 14. Acho que é um tamanho interessante para a gente criar as coisas que a gente quer. Mas você pode selecionar qualquer tamanho de dispositivo, ok? E aí, eu separei da seguinte forma. Eu criei primeiro a parte de superior, que são as informações do celular, horário, Wi-Fi, sinal e bateria. Depois eu coloquei as opções do topo, do menu do topo aqui. Depois eu trouxe a imagem. E depois eu trouxe as ações inferiores aqui, a parte de baixo. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar pelas ações superiores aqui. Eu vou criar aqui um retângulo e vou deixar ele na altura de 50 mais ou menos. Depois a gente ajusta ele conforme for necessário. E aqui eu vou usar bastante o Iconfy para eu achar as informações que eu preciso, tá? Então eu vou fazer o seguinte, quero pegar esses ícones aqui já e ir ajustando eles aqui na minha parte do Note, né? A parte das informações do meu celular. Então eu vou vir aqui, plugins, Iconfy, e vou pesquisar aqui por battery. E aí a gente já vai ter alguns ícones de bateria aqui. O que eu achei que mais se ajustou foi esse aqui. Então eu vou selecionar ele, já vou dar um import icon. Aí ele vai inserir aqui para mim no cantinho. Eu venho e adiciono ele aqui no meu protótipo, tá? Ele vem dentro de um frame. Você pode manter ele desse jeito. Você pode tirar do frame, transformar ele em vetor. Fica ao seu critério, tá? Eu vou manter ele aqui desse jeito mesmo. A única coisa que eu vou fazer vai ser aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui para 28. Beleza. Vou alinhar ele aqui. Depois a gente vai transformar isso aqui no auto layout para ficar mais fácil também. Já vou pegar o item de Wi-Fi agora também. Wi-Fi. Pode ser qualquer ícone que você achar mais bonito, o que você achar que mais se assemelha ao que você precisa, tá bom? Eu vou selecionar o primeiro aqui mesmo, dar um import icon aqui também. Vou pegar, trazer ele para cá. Para ficar mais fácil de eu aumentar o tamanho dele e ficar do tamanho do outro ícone que eu já importei, eu vou usar essa opção aqui para linkar altura e largura. Então, marcando ela aqui, mudando só um para 28 aqui, ele já aumenta os dois para 28. Aí ele já deixou num tamanho legal aqui. Só deixar alinhado, depois com o auto layout a gente consegue resolver esses problemas de alinhamento. Agora falta o sinal do celular aqui, né? Deixa eu vir de novo no Iconfy e pesquisar por Signal. Ele já vai trazer alguns ícones legais para a gente utilizar aqui. Eu vou utilizar esse ícone aqui que tem 4 barras. Acho que vai ser interessante. Vou dar um import icon. Às vezes ele importa aqui dentro, tá? Vai acontecer quando vocês estiverem fazendo. É só diminuir o tamanho dele aqui. Vocês já podem fazer aquele esquema de linkar e colocar 28. E trazer ele aqui pertinho das outras informações. Beleza? Agora, o horário, eu simplesmente pego um texto aqui, vou deixar no tamanho 14, a gente ajusta se for necessário. Vou colocar aqui 9, 2 pontos e 41. Beleza, vou trazer ele aqui alinhado. Se vocês acharem que ficou pequeno ou que os outros ícones ficou muito grande, igual eu tô achando aqui que esses ícones aqui 28 ficaram muito grandes, vou diminuir o tamanho deles. Colocar 24 aqui, 24 nesse aqui também, e nesse aqui eu não tinha linkado, vou linkar ele agora, colocar 24 também. E aí eu vou fazer o que? Venho aqui, seleciono tudo e dou um Shift A, ou clico com o botão direito e dou um ADD Auto Layout aqui, ó. E aí ele vai dar esse ADD Auto Layout e a gente vai fazer o seguinte, vamos diminuir o espaçamento entre esses itens aqui, eu vou deixar um espaçamento de 15, é um espaçamento legal. Eu vou mudar o atributo aqui de width, né, que é a largura, para fixed e vou aumentar o tamanho dele aqui. E aí então, aqui nas configurações do Auto Layout, eu vou deixar ele alinhado à esquerda. E para ficar fácil e prático para a gente trabalhar aqui, o 9 que eu quero que fique à esquerda aqui, eu vou clicar aqui em cima para deixar a posição dele absoluta, né? Para estourar o posicionamento dele, ele não respeitar o que está no Auto Layout. Quando eu clico aqui, eu posso simplesmente arrastar ele para o lado aqui, eu posso segurar o Shift para não desalinhar, segura a tecla Shift aqui para não desalinhar. Trago ele aqui, só deixa eu conferir qual que é a distância que está do meu Auto Layout aqui. A minha distância lateral está de 16, eu vou aumentar para 20, e aí eu faço o quê? Seleciono aqui e seguro o Shift e dou a seta 2 vezes, que ele vai dar o espaço de 10, depois de 10 novamente, e ele vai ficar alinhado, né? Se eu clicar aqui e passar o mouse por cima do padding horizontal aqui, ele vai mostrar certinho que está alinhado. Vou mudar a cor do fundo disso aqui para branco. Se eu digitar FFF aqui, ele já deixa branco.
e eu já tenho aqui a minha parte de informações do celular. Se eu clicar aqui em cima e já vir em executar o protótipo, a gente já vai conseguir ver como tá ficando, tá? Beleza, ó, já tenho aqui o horário, já tenho aqui o sinal, já tenho o Wi-Fi e já tenho a bateria aqui. Se vocês acharem que tá muito grande, que tá muito pequeno, que tá desproporcional aos itens, vocês podem vindo aqui, por exemplo, a bateria, se vocês acharem que tá muito pequena, vem aqui e aumenta para 22, clicando 2 vezes aqui aumentando o grupo, né? E aí ele já vai aumentar aqui pra gente ver. Então, acho que tá bacana já aqui esse exemplo, tá? E se vocês também quiserem aumentar ou diminuir, deixar mais no topo, né? Para ficar mais aqui em cima. Como eu tô seguindo essa imagem, tentando ser o mais fiel à imagem que tem lá no site do Tinder, do aplicativo, eu deixo ele um pouco mais baixo aqui. Beleza? A altura é vocês que decidem o jeito que ficar melhor o protótipo para vocês, tá? Tô dando a ideia aqui de como vocês vão conseguir reproduzir. E aí, a gente já vem falar das opções superiores aqui do Tinder. Eu vou continuar usando o Iconfy praticamente para trazer todos esses ícones aqui. O primeiro vai ser o ícone do Tinder mesmo, então eu vou vir aqui, pesquisar por plugins, Iconfy novamente e vou pesquisar por Tinder. Você vai perceber que o primeiro aqui já é um ícone do Tinder. Eu vou usar esse segundo aqui que parece que ser o que mais se assemelha. Então eu vou dar um import icon, deixa eu fechar aqui, ele já trouxe bem escondidinho aqui. Eu vou vir aqui, deixa eu vincular a altura e largura dele, aumentar o tamanho dele para 30 aqui, acho que ficou pouco ainda, vou aumentar para 40, acho que ficou bom, mas eu vou tentar colocar uns 50 aqui, que eu acho que vai dar um destaque maior. E aí a cor, o Tinder ele usa um gradiente aqui, né? Se a gente der um zoom, você vai perceber que é um vermelho e vai pro laranja, né? A gente vai reproduzir esse gradiente aqui também. Então, aqui nas camadas, como ele insere como se fosse um frame, para ficar fácil de eu trabalhar, eu vou selecionar o vetor, vou vir aqui em Fill, que é o preenchimento dessa cor do meu vetor, vou clicar aqui e vou mudar pro gradiente, né? Para um linear. Aí eu dou uma rotacionada aqui e a cor que tá cinza mais claro, eu já vou colocar aqui um vermelho, e é um vermelho meio rosado, né? Posso deixar ele assim, ó, mais ou menos nessa cor. E onde tá preto aqui, ele é um alaranjado. Vou deixar ele nesse alaranjado aqui, quase avermelhado. Pode perceber que a gente já tem uma cor meio semelhante a que a gente costuma ver do logo do Tinder. Beleza, fechando aqui, eu já tenho o primeiro ícone desse meu menu. Agora, para a gente fazer essa estrela, eu não consegui achar nenhum ícone que sirva de parâmetro. Então, o que eu fiz aqui? Vim na minha ferramenta de forma, criei uma estrela, cliquei aqui e sempre que eu clico aqui, ele já cria uma estrela de 100% padrão. Só que aí ele surge algumas propriedades a mais que eu posso mexer. Eu posso mexer na angulação, dá para arredondar cantos, dá para fazer bastante coisa. Eu vou transformar essa estrela de 5 pontas em uma estrela de 4 pontas. Percebe que ele já vai ficando meio parecido. E aí eu vou fazer o quê? Eu posso vir aqui em cima e clicar aqui nessa opção de Edit Object ou simplesmente apertar Enter no meu teclado. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor. E eu posso vir aqui nessa opção que chama de Bend Tool, mas é para arredondar esses pontos aqui. E aí eu selecionei ela e vim clicando, né? Seleciono aqui, de novo seleciono ela, venho no ponto, venho de novo nesse outro ponto, venho de novo nesse outro ponto. E aí você percebe que onde eu clico com essa opção selecionada aqui, ele arredonda os cantos para mim. E aí, se você prestar atenção, já fica bem semelhante à estrela que tem aqui no Tinder. Aqui eu usei 50 por 50, vou deixar também 50 por 50. Vou colocar 50 aqui também, ficou do mesmo tamanho. Para chegar na cor do Tinder, a gente vai usar o conta-gotas mesmo. Então eu venho aqui em preenchimento, seleciono a ferramenta de conta-gotas, passo o mouse em cima, você vai ver que ali no canto superior direito, ele mostra em zoom a cor que a gente está selecionando e a gente copia a cor que realmente tem lá no Tinder. Perfeito. Posso ir deixando desalinhado mesmo, porque depois eu vou aplicar um auto layout aqui também, tá? Agora para a gente fazer o ícone do chat, vamos vir de novo no Iconfy, vamos pesquisar aqui por chat. E aí você já vai perceber que tem vários balãozinhos de chat aqui e a gente precisa de um balão que ele tem um balão maior e um balão menor um em cima do outro, né? Aí a gente pode vir passando aqui e eu acho que esse aqui, por exemplo, já é um bom exemplo que a gente pode utilizar. Vou selecionar ele, dar um import icon, fechar aqui, ele tá aqui, ó. Vou aumentar o tamanho dele, deixa eu linkar aqui e aumentar o tamanho dele para 50, deixar mais ou menos alinhado aqui e vou copiar a mesma cor e vou copiar a mesma cor aqui, mudar ele de preto, usar o conta-gotas para usar a mesma cor do botão que está aqui do lado, da estrela que está aqui do lado. Beleza, agora falta esse ícone do profile, do perfil do usuário dentro do Tinder. Vamos de novo no Iconfy, a gente vai conseguir procurar por profile, por user,
A pesquisa que você fizer vai determinar muito o tipo de ícone que vai aparecer. Eu vou pesquisar primeiro por user, vamos ver se vai aparecer alguma coisa semelhante aqui. Tem alguns parecidos, tem alguns aqui. Cara, o melhor é esse aqui, ó. Esse ou esse do lado. Então vou selecionar esse que parece ser um masculino. Selecionar ele, vou dar o Import Icon. Caso ele ficar muito grande, a gente vem aqui, vincula largura e altura e diminui o tamanho dele para 50. Ele vai ficar pequenininho aqui, a gente arrasta ele para dentro do nosso protótipo. A cor a gente faz a mesma coisa, vem aqui em preenchimento. Se você perceber, ele já deixou essa cor salva aqui pra gente, porque a gente já tá usando ela. Mas eu posso vir no conta-gotas e copiar do lado também, que eu acho que é bem mais fácil. Como aqui eu tô usando 50 de altura em todos os ícones, eu vou criar um retângulo aqui dentro da nossa aplicação, que ocupa o espaço todo, e eu vou deixar ele realmente no tamanho de 70, porque como meus ícones têm 50 de altura, eu vou ter os ícones centralizados e vou ter uma margem de 10 acima e uma margem de 10 abaixo. Vou arrastar meu retângulo aqui para cima dos meus ícones, aí eu posso passar o mouse aqui selecionando todos eles, você vai perceber que ele deixou a forma marcada deles aqui, e aí eu posso clicar com o botão direito e dar um ADD Auto Layout, e ele vai criar já um Auto Layout para mim. Que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte das informações do celular, vou mudar o width, né, a largura de hug para fixed, para deixar um tamanho fixo, vou expandir ele aqui, e agora eu vou configurar meu Auto Layout. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que o espaçamento lateral, ele fique ali de 30, eu quero que o espaçamento superior e inferior fique de 10, para seguir aquilo que a gente imaginou. E aí eu quero deixar centralizado aqui, e a gente pode deixar sem problema nenhum o espaçamento de 35, a gente pode aumentar para 40, vamos ver como que fica mais semelhante aqui, ó. A gente pode até diminuir um pouquinho em relação ao exemplo original, né? Vamos deixar o espaçamento entre os ícones aqui de 30, que eu acho que vai ficar mais semelhante ao que a gente tem no exemplo. E aqui eu vou mudar a cor de fundo para branco também, FFF, mudei para branco, e aí a gente já tem a segunda camada. Se a gente voltar aqui na nossa visualização, então a gente já tem as informações do celular e já tem a parte de aplicativos. Lembrando que o espaçamento, os ícones, as cores, você pode deixar do jeito que você quiser. Eu estou fazendo de acordo com o que é semelhante ao aplicativo mesmo, ok? Bom, agora nós vamos fazer a imagem com esse efeito azul aqui, o nome da pessoa, o ícone de super like, a gente tem aqui se ele estava online ou não. Vamos fazer como vai ficar essa imagem agora. Então eu quero uma imagem que ela vai ocupar mais ou menos esse espaço aqui. Se a gente olhar para o tamanho do nosso frame, a gente vai perceber que ele tem 390 de largura. Então eu vou deixar isso aqui mais ou menos com 370 de largura para ter um espaço de 10 pixels de cada lado. Deixa eu passar para 370 e vou alinhar ele ao centro aqui. Ficou alinhado e aqui eu vou arredondar os cantos dele para 15, que já vai dar esse efeito arredondado da imagem igual tem aqui, beleza? Para a gente colocar uma imagem aqui para ficar bem real o nosso protótipo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou acessar o Pexels, que é uma ferramenta onde a gente vai ter fotos profissionais gratuitas, sem direitos autorais, então vai ser bem útil para você nos seus projetos. Eu vou vir aqui pesquisar por woman, que é mulher em inglês, e vou selecionar uma imagem. Essa aqui foi a que eu utilizei da outra vez, eu posso selecionar qualquer outra imagem aqui. Vou selecionar dessa mulher aqui e vou baixar ela. Voltando aqui para o Figma, você vai perceber que essa imagem é bem grande, então a gente vai diminuir o tamanho dela e vai trazer ela aqui do lado do nosso protótipo. Vou diminuir mais um pouquinho essa imagem para fazer ela caber aqui. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso dar um Ctrl X nela, clicar aqui em cima do meu retângulo e dar um Ctrl V, que ele vai adicionar em cima do meu retângulo aqui. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na parte de camadas, vou selecionar minha imagem, aquele retângulo que eu criei que ficou aqui embaixo, e vou vir aqui em Use Mask. E aí ele vai transformar isso aqui numa máscara e vai inserir a imagem dentro do tamanho daquele retângulo. Se eu quiser mexer na imagem, aumentar o tamanho, mexer na posição dela, é só vir aqui e clicar em cima da imagem e eu posso mudar o tamanho dela, mudar o posicionamento para ficar bem legal. Perfeito, agora a gente já tem uma imagem. Perfeito, agora a gente já tem uma imagem. Vamos colocar esse efeito azul aqui em cima dessa foto. Para fazer isso, é bem simples. Eu vou pegar minha ferramenta de retângulo, vou criar aqui um retângulo mais ou menos da altura da imagem, vou arredondar os cantos igual eu fiz com o da imagem aqui, e aqui em preenchimento eu vou aplicar um gradiente. No gradiente da direita, eu vou utilizar esse azul aqui que eu já deixei salvo, e no da esquerda, eu posso deixar qualquer cor porque eu vou deixar a opacidade aqui em 0. Então você já vai perceber que ele já dá aquele efeito bacana do gradiente igual a gente tem realmente aqui na tela do Tinder, né? Perfeito. E aqui a gente pode puxar esse nosso gradiente um pouco
pouco para baixo, deixar mais ou menos aqui nessa altura, e aí a gente vai conseguir já ter o efeito igual a gente tem do exemplo aqui do lado. Perfeito, agora a gente já pode colocar o texto aqui em cima da imagem. Eu vou pegar minha ferramenta de texto, vou clicar aqui em cima da imagem, vou escrever Mia, vou dar um espaço e vou escrever a idade também, 21 aqui. Eu vou aumentar o tamanho dessa fonte, vou deixar 32, já é uma fonte que dá pra gente enxergar legal. Vou até aumentar um pouquinho mais para 36 para ficar melhor ainda. Vou deixar ela mais ou menos nessa altura aqui. E aí você percebe que o nome tá de um jeito e a idade tá de outro. Então a gente vai vir aqui selecionar a idade e a gente vai tirar o atributo bold e vamos deixar regular a fonte aqui. E também a gente pode diminuir um pouquinho o tamanho da idade. Eu vou deixar aqui 32. Acho que já fica excelente já. Beleza, agora para dar um efeito melhor na visualização, eu posso vir aqui e adicionar um efeito de Drop Shadow. E para esse efeito ficar legal, eu vou deixar aqui no X2 e no Y2 também. O Blur eu posso deixar 6 e eu posso aumentar um pouquinho o spread aqui para 60%, que ele vai deixar mais escuro. Ó. E aí você vai perceber que o texto ele sobrepõe a imagem. Agora a gente precisa do ícone aqui do Super Like. Eu poderia criar uma estrela, arredondar os cantos dela e fazer aqui, mas eu posso pegar um ícone já feito aqui. Então venho no Iconify de novo, venho aqui, pesquiso por Star e a gente já vai ter algumas estrelas aqui que se adequam ao que a gente precisa. Eu preciso de uma estrela que tenha os cantos arredondados e que eu possa colocar uma borda nela depois. Então acho que eu posso usar essa aqui, por exemplo. Vou dar um Import Icon, vou trazer ela aqui pro ladinho, ó. Eu vou aumentar o tamanho dela de 24 para 26. 26 aqui também. E aí eu posso vir aqui, ó, na parte das camadas e clicar em cima do vetor. E aí eu venho aqui em preenchimento, já vou mudar essa cor aqui para a cor do azul, que é o azul do Super Like do Tinder. E eu venho aqui também e adiciono um stroke. Esse stroke eu vou colocar ele de 2 e vou mudar a cor dele para branco. Então a gente já tem o nosso ícone aqui do Super Like, igual a gente tem aqui no aplicativo do Tinder. Agora a gente vai precisar fazer essa parte do Recently Active, né? Então, para a gente fazer esse ícone de online, eu vou vir aqui, selecionar minha elipse e vou fazer uma elipse aqui de 15 por 15. E aí eu já posso vir aqui, eu poderia mudar para esse verde aqui, que já vai funcionar legal. Qualquer verde que você perceber que ele fica com essa cor mais chamativa, mais fluorescente, já vai funcionar. Já deixo alinhado esse meu círculo com a letra M. E aí eu posso vir na minha ferramenta de texto e escrever aqui o mesmo texto, Recently Active. E aí a gente só precisa ajeitar a fonte aqui, né? Então eu vou mudar para regular e vou mudar o tamanho aqui para 16, vou deixar em 14, que vai ficar um tamanho legal aqui. Então, vou aumentar para 16. Beleza, tá aumentado para 16 aqui. Agora eu posso selecionar esses dois aqui, agrupar eles para ficar mais fácil de eu trabalhar. Seleciono aqui a estrela e o texto, alinho eles para ficar bem alinhadinho aqui e também posso agrupar eles. Deixo ele aqui alinhado um pouco mais para baixo. E aí eu já tenho aqui agora a minha imagem com o nome da pessoa, com a estrelinha do Super Like, com o Recently Active, igualzinho a gente tem no exemplo do site do Tinder. Se a gente der um zoom aqui no nosso exemplo, você vai perceber que aqui em cima ele tem algumas barras, né, branco e bem apagadinho aqui em cinza. E se você já usou o Tinder, você vai perceber que ele tem várias fotos, né, não é somente uma foto. Então, para a gente dar essa sensação de que tem várias fotos aqui também, eu vou fazer o seguinte, vou pegar minha ferramenta retângulo, vou criar um retângulo aqui, eu quero que ele fique com 60 de largura por 5 de altura somente. E o preenchimento do primeiro aqui, eu quero que ele fique branco. Vou arredondar os cantos dele aqui, colocar 10, aí ele vai ficar bem redondinho e vou trazer ele um pouquinho para o canto aqui. Vou segurar a tecla Alt, vou criar uma cópia aqui e deixar o espaçamento aqui de 8, por exemplo. Venho aqui, deixo o espaçamento do próximo de 8, deixo aqui o espaçamento do próximo de 8 e deixo aqui o espaçamento do próximo de 8. Então ele vai mostrar várias etapas aqui. Para mostrar qual etapa, qual foto está selecionada, eu vou deixar só uma em branco. Então a primeira vai ficar branco, a segunda eu vou vir aqui e vou deixar um cinza escuro, mais ou menos assim. Vou copiar essa cor aqui e vou replicar ela no preenchimento dos outros retângulos, olha. Beleza, agora eu tenho aqui a impressão de que eu tenho mais fotos e que eu tô na primeira selecionada. Agora, só falta a gente fazer a parte das ações aqui inferiores, né? Então, é o botão de repetir, é o botão de não gostei, é o botão de super like, é o botão de gostei e o botão do boost
aqui. A gente vai seguir a mesma lógica que a gente seguiu com os outros ícones. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no Iconfy e já vou pesquisar aqui o texto de redo, que é refazer. É onde a gente vai achar um ícone mais semelhante que esse círculo aqui. Vamos dar uma procurada. Você percebe que não tem nenhum com a seta apontada para a esquerda, né? Todas estão apontadas para a direita, mas esse aqui se parece um pouquinho. Depois a gente só usar um truque aqui no Figma, que é fazer o quê? Deixa eu pegar esse ícone, diminuir um pouquinho o tamanho dele e a gente traz ele para cá. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar um flip horizontal e aí ele fica igualzinho ao botão do Tinder aqui. Show! Agora a gente vai diminuir um pouquinho mais o tamanho dele, eu acho que 30 tá legal. E aí a gente vai criar um círculo para que ele fique dentro. Então a gente vai criar um círculo aqui de 40 por 40. Esse círculo ele vai ser branco. Para ele ter um destaque legal no aplicativo, a gente vai vir aqui e vai dar um Effects e vai colocar um Drop Shadow nele. O Drop Shadow desse aqui a gente pode também deixar 2 e 2. E a gente pode deixar o Blur em 10 para ele ficar bem espalhado a sombra dele aqui e dar um destaque legal. Parecer que ele está sobreposto mesmo. Eu venho aqui, trago o meu ícone para frente da minha elipse aqui nas camadas, alinho ele, deixo ele alinhado ao centro aqui. Se ele tiver muito grande, a gente diminui um pouco o tamanho dele ainda, deixo ele alinhado aqui, e aí eu só preciso mudar a cor dele. Então aqui eu vou usar o conta-gotas de novo, selecionar ele aqui, vir aqui em cima do meu ícone e copiar a cor dele. Beleza, agora eu posso selecionar os dois, dar um Ctrl G para agrupar eles, trazer aqui para o cantinho. Agora eu vou seguir a mesma lógica, só que esse ícone do X e o ícone do coração, eles são um pouco maiores. Então, em vez de eu criar um círculo de 40, eu vou criar um círculo de 50 de tamanho. Então, ele vai ser 50 por 50. Ele também vai ser branco, ele vai ter um Drop Shadow igual ao outro, 2, 2 e 10. E agora a gente já pode colocar o X aqui. Eu poderia colocar a letra X, eu poderia fazer com 2 retângulos, mas já que a gente tem o plugin do Iconfy, a gente pode vir em Iconfy, pesquisar aqui por X. Se a gente não achar nada interessante, eu também recomendo vocês pesquisarem por Close, que ele vai trazer alguns ícones interessantes, por exemplo, esse aqui de cima, ó, se assemelha um pouquinho com esse X aqui. Vou dar um Import Icon, ele vai trazer aqui, você vai perceber que ele tá pequenininho aqui e tá um pouquinho mais fino. Aí a gente pode vir aqui no grupo, você vai perceber que ele tem esse vetor aqui, né, que é o do X. Sempre presta atenção nas camadas aqui e a gente sempre vai trabalhar em cima do vetor. Se eu mudar o stroke aqui para center e colocar aqui um stroke de 3, por exemplo, ele já vai ficar mais gordinho assim. 3 é muito, eu vou deixar 2 e ele já vai ficar semelhante ao que a gente precisa. Aí a gente pode vir aqui no frame e aumentar o tamanho dele de 24 para 28, que já vai ficar um tamanho interessante para a gente utilizar. Vamos alinhar ele aqui no centro, posso selecionar os dois aqui, clicar aqui para alinhar no centro e aqui também para alinhar no centro. E aí a gente só precisa mudar a cor dele, então a gente vem aqui nessa parte do vetor, a gente vai precisar colocar a mesma cor, tanto no preenchimento quanto no stroke. Aqui você pode perceber que ele é um pouco vermelho, um pouco mais pro rosa, então eu já devo ter uma cor tipo essa que salva aqui, que a gente pode usar. Vou vir aqui no stroke e vou usar a mesma cor, e aí ele fica desse jeito aqui. Então eu já tenho o X também, posso selecionar o círculo e o ícone e dar um X aqui. Como agora a gente já tem os dois tamanhos padrões de ícone, eu posso simplesmente selecionar o primeiro, duplicar ele aqui, apagar o ícone principal e aí eu posso simplesmente pesquisar pelo outro ícone que a gente precisa. Aqui eu vou utilizar esse mesmo ícone que eu tenho da estrela, tá? Então eu vou dar um Ctrl C nele, clicar aqui em cima do meu círculo e vou dar um Ctrl V. E aí eu vou clicar em cima do vetor aqui e eu não preciso do stroke nesse caso. Então eu removo o stroke, ele já vai ficar num tamanho interessante aqui. Vou só selecionar ele aqui e garantir que está tudo alinhado. Então a estrela já está alinhada aqui no centro e a gente já tem aqui a nossa estrela alinhada. Agora eu vou pegar o X e vou fazer a mesma coisa, só que colocando o ícone do coração. Vou excluir esse ícone aqui e vou vir aqui em plugins de novo, Iconfy, vou pesquisar por Heart, que é coração em inglês. Vou selecionar esse primeiro aqui que eu acho que já está bem semelhante ao que eles usam. Vou dar um Import Icon, ele já trouxe aqui do ladinho para mim. Vou trazer ele aqui em cima, eu acho que está muito pequeno, vou aumentar o tamanho dele para 28, vou centralizar ele aqui. Se você achar que está muito pequeno, igual eu estou achando, você pode aumentar um pouquinho mais também, para 30. Seleciono aqui os dois e alinho
eles para deixar tudo centralizado. A cor aqui não vai ser preto, né? Então eu vou vir aqui em Vector e vou mudar a cor dele para esse verde da cor que o Tinder usa também. Vou usar o conta-gotas, copiar a cor que eles usam aqui, você vai perceber que ele já está na mesma cor. E agora só falta o ícone do Boost. Esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho de achar, porque ele é meio que um raio e vocês vão perceber que não tem tantos ícones assim. Então eu vou vir aqui, duplicar o primeiro também, vou vir aqui remover o ícone do primeiro grupo, vou vir em Config de novo e aqui eu vou pesquisar por Thunder. E aí o ícone que mais se assemelha é o primeiro ícone mesmo, tá? Então eu vou dar um Import Icon e vou colocar ele aqui. Posso dar um Ctrl X nele, vir aqui dentro do grupo e colar ele aqui dentro para ficar dentro do grupo que eu criei aqui. Eu acho que aqui o tamanho já tá ok. Posso tentar aumentar um pouquinho para 26 para ficar um pouquinho maior. Seleciono o ícone e a elipse aqui, deixo eles alinhados. E a cor desse ícone é um roxo. Então a gente pode vir usar o conta-gotas e pegar o mesmo roxo que tem no aplicativo lá do Tinder. E aí a gente já tem todos os ícones feitos. Agora a gente vai usar a mesma lógica que a gente usou aqui em cima. Então eu vou vir aqui, selecionar a ferramenta de retângulo, vou criar um retângulo aqui em cima, vou deixar ele no tamanho 70 mesmo, venho aqui e seleciono tudo. Ele vai selecionar o retângulo e os ícones que estão escondidos por ele. Clico com o botão direito, ADD Auto Layout e ele já vai criar um Auto Layout com esses ícones aqui. Vou aumentar aqui para deixar ele fixo, vou centralizar esses ícones. Eu quero que eles tenham um espaçamento um pouco menor, eu vou deixar um espaçamento de 20 entre eles. E o espaçamento de altura eu quero que fique um espaçamento de 10. Venho aqui, mudo minha cor de fundo dessa faixa para branco também. E aí pronto, eu tenho aqui criado já a minha última faixa de opções. Agora é só ajeitar um pouquinho os tamanhos, as alturas, e aí a gente já pode executar para ver como ficou. Ó, você vai perceber que a gente já tem a nossa parte de opções do celular, já tem a parte dos matches, já tem a parte do chat, do profile, já tem as imagens, já tem aqui como se tivesse várias imagens, e já tem as ações menores aqui, que é o voltar, que é o dislike, que é o like, que é o boost e o super like aqui também. Então aqui a gente praticamente deixou igualzinho o que a gente tem do Tinder. Você vai às vezes precisar mexer nos tamanhos, de acordo com o dispositivo que você quiser usar, pode mexer nas cores, pode mexer nas imagens, pode colocar um efeito diferente que eu usei, mas você vai perceber que tudo vai ficar bem parecido com o que a gente tem lá no site do Tinder. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, mostrando algumas ferramentas interessantes e também ajudando vocês a ter ideias para fazer os próprios aplicativos de vocês dentro do Figma. E se você gostou desse vídeo, considere deixar seu like, compartilhar com os amigos e não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para novas notificações. Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão para os próximos vídeos? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, até mais!